E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo Origem da Vida, aula 1. Meus amores, nós estávamos nessa parte super complicada até agora, de histologia, metabolismo celular, entramos na genética. Agora a gente vai para uma outra questão. Como que surgiu a vida? Nós sabemos que somos seres vivos, todos os seres vivos são compostos de célula, e como que essa vida surgiu? O conteúdo agora chama-se A Origem da Vida. Então nós temos que pensar que há muito tempo vários cientistas pensam e se debruçam sobre essa ideia. Claro que a gente vai ver que algumas teorias foram criadas há muito tempo antes de se ter todo esse conhecimento e essa tecnologia que nós temos hoje em dia. Aqui eu separei algumas coisas interessantes para vocês terem uma ideia. Até o século XIX, que foi ontem na história da humanidade, digamos assim, né? Acreditavam-se que os seres poderiam se originar espontaneamente. O que isso significa? Que do nada, de algumas substâncias, poderia surgir a vida. Parece uma viagem, mas naquele momento fazia sentido. Para vocês terem uma ideia, desde 2000 anos atrás, lá na época de Aristóteles, né, se existia a teoria da abiogênese. Abiogênese significa geração espontânea, ou seja, que determinados materiais poderiam, alguns materiais poderiam ter um princípio ativo e esse princípio ativo ser responsável por gerar vida. E isso foi discutido durante muito tempo, milênios e séculos inclusive, né? Não seria qualquer material, mas seria algumas substâncias que têm esse, entre aspas, força vital ou princípio ativo. Aí a gente tem alguns exemplos lá antes de Cristo, o poeta Virgílio, romano, né? Garantia que, por exemplo, as moscas e as abelhas podiam nascer de cadáveres. Hoje a gente acha isso uma viagem, mas sim, as pessoas pensavam isso. Na Idade Média, por exemplo, o Aldovandro dizia que do lodo fundo lodo fundo de lagos, né? Poderiam surgir patos e morcegos. E ainda o Helmont, que é o mais conhecido, que aqui do ano ele viveu no século 17, em 1577 a 1644, ele tinha um livro de receitas de como formar determinados animais. A mais famosa delas seria a receita de como criar ratos, que um monte de panos úmidos em um local escuro, sombrio, panos úmidos, camisas velhas e tal, junto com um pouquinho de trigo, poderia magicamente se transformar em ratos. Isso que parece ser absurdo agora foi acreditado durante muito tempo, certo? Nós sabemos, é lógico, que os ratos vão até esse local e não são as roupas que se transformam em ratos. No entanto, eu vou fazer umas perguntas para vocês. Por exemplo, tu já parou para pensar? Já aconteceu contigo de comer uma fruta tipo uma goiaba, um pêssego e ter uma lagartinha ali da fruta, uma bichinhazinha assim lá dentro? Já aconteceu contigo? Aí eu te pergunto, da onde surgiu aquele bichinho ali? Todo mundo fica se perguntando. Na realidade, a gente sabe que teve a mosquinha da fruta que foi lá, pousou naquela fruta, fez um buraquinho, colocou os seus ovos ali dentro e foi-se embora. O ovo eclodiu, saiu uma lagartinha, a lagartinha só comeu fruta. Então, na verdade, se tu comeu uma lagartinha da goiaba, tu tá comendo praticamente goiaba porque ela se alimentou de goiaba a vida inteira. Então, antes de pegar a fruta para comer, tem que observar se na superfície dela não tem nenhum buraquinho, porque se tiver um buraquinho significa que teve ali talvez uma postura. Hoje em dia é até legal se a gente encontrar uma lagarta, porque se usa tanto agrotóxico nos nossos alimentos que quase nunca isso é possível. E aí a gente troca a lagarta, que era até saudável, né, a mosquinha da fruta, por uma coisa bem não saudável, que são os agrotóxicos, né? E aí, meus amores, aí a gente tem essa questão que durante muitos anos muitas pessoas defendiam a abiogênese, que é essa geração espontânea. Por exemplo, Aristóteles, entre 384 a 322 anos antes de Cristo, foi a época que ele viveu. Ele foi um cara fundamental na matemática, na astronomia, até no teatro, na dramaturgia, inclusive. E ele era um grande pensador, mas ele defendia, né?
o Helmont, Jean-Baptiste Helmont, que eu falei, o Niederhan, e todos esses defendiam a abiogênese. Observa, desde séculos antes de Cristo e até 1713 a 1781, foi quando viveu Helmont, se defendia essa situação. Claro, meus amores, eles já eram cientistas, eles já iam, por exemplo, totalmente de encontro contra aquilo que é previsto em muitas religiões da origem da vida no planeta, por exemplo. Mas mesmo assim explicaram de maneira inapropriada, porque depois vieram as pessoas que defendiam a biogênese. O que é biogênese? A teoria da biogênese diz que a vida só pode surgir de uma outra vida pré-existente. E quem defendia isso? Francesco Redi, através dos seus experimentos, em 1600 e pouquinho, né? Foi quando ele viveu. Lázaro Spallanzani e Louis Pasteur, que foi o que definitivamente comprovou que a vida só pode surgir a partir de uma outra pré-existente. Observe o tempo. Mais de 200 anos se passaram entre o Redi e o Pasteur, e mesmo o Redi comprovando de certo modo, ainda tinha pessoas que seguiam nessa linha, achando que a vida podia surgir do nada, beleza? Então, meus amores, o que a gente tem aqui? O que o Redi, que foi um dos primeiros cientistas, fez para comprovar que a vida só pode surgir de uma pré-existente? Esse experimento sempre cai no vestibular, é muito importante e muito simples. Qualquer pessoa hoje consegue pensar nisso de maneira fácil, mas nesse momento foi fundamental. O que ele fez? Ele fez uma experiência, tanto aqui quanto aqui está mostrando a mesma coisa. Ele pegou pedaços de carne e os abiogenistas, digamos assim, diziam que da carne, do nada, se tu deixar a carne fora da geladeira, que naquela época não existia, né? Começa a aparecer larvas e moscas, e eles acreditavam que as larvas e as moscas era a carne se transformando em larvas e moscas. E Redi não. Ele dizia que não, as moscas não podem surgir da carne. Então o que ele fez? Ele fez 2 experimentos. Sempre no experimento tu faz 2 provas, né? Uma, ele colocou a carne num frasco aberto, e no outro ele colocou a carne, aí ele tá mostrando que além de carne botou outros alimentos, peixe e tal, a carne com uma telinha. Essa telinha permite que o odor da carne exale e acabe atraindo as moscas que vão ser contidas aqui, não vão conseguir entrar. O que aconteceu? Nessa que estava fechado com uma gaze, com essa telinha, foi encontrado larvas das moscas na telinha, porque as moscas acreditaram ao cheiro da carne e depositaram na própria telinha e não na carne. A carne ficou livre de moscas. Enquanto que essa aqui, que estava totalmente aberta, as moscas foram até as larvas, foram até a carne, depositaram os ovos eclodiram em larvas e daí surgiram novas moscas. Então, meus amores, o que ele mostrou? Gente, a mosca não surge da carne. A mosca vai até a carne, põe seus ovos lá e daí surgem novas mosquinhas. Isso que ele fez. Basicamente que a gente tem uma figurinha do Redi, aqui também o mesmo experimento. E aí, o que eu te digo? A galera que defendia a abiogênese, a origem espontânea, ficou satisfeita? Não ficou satisfeita? Porque disse, tá, mas e as bactérias, os micro-organismos, os fungos? Porque se eu deixar uma carne dentro de um pote fora da geladeira, que naquela época não existia como refrigerar, eu vou continuar tendo fungos. Bactérias, vai apodrecer, e bactérias e fungos são seres vivos. Então, moscas podem até não surgir, mas bactérias e fungos surgem. Então, quer dizer que o Redi não conseguiu comprovar totalmente que a vida não surge do nada. Então, presta atenção. O que teve que acontecer? Teve que aparecer o Louis Pasteur, tá aí, é uma luz bem aqui no meio do Louis Pasteur. O Pasteur foi fundamental, 200 anos depois praticamente. Ele foi o cara que resolveu a polêmica sobre a questão desses micro-organismos. E os processos, ele era um grande cientista, e as grandes descobertas dele, além de trazerem uma luz para esse assunto, também foi fundamental para os processos de conservação de alimento. Você já ouviu o termo pasteurização? Se você já ouviu, é por causa do Pasteur.
O que ele fez? Fez isso daqui, ó, em 1860. Muito simples. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Vamos supor que você foi responsável, sua mãe viajou, foi trabalhar, foi fazer alguma coisa, ela fez um feijão maravilhoso, tá um dia de verão, calor intenso, e ela fez um feijão maravilhoso, você se alimentou, toda a família se alimentou, e a sua mãe saiu, foi viajar, e disse assim, olha, meu querido, meu filhinho amado, a única coisa que a mamãezinha quer é que quando esfriar o feijão, você coloque na geladeira pra mamãe. E aí, quando ela falou isso, estava jogando videogame, tu não prestou muito bem atenção no que ela estava dizendo, esqueceu. Deixou lá em cima do fogão. E ficou o final de semana inteiro jogando videogame dentro do quarto. Nem passou pela cozinha, nem se deu conta. Quando tua mãe chega ao final do feriadão, entra em casa, já está sentindo um cheiro um pouco estranho, vai até o fogão, enxerga a panela de feijão do mesmo jeito que ela deixou, abre a tampa da panela e vem aquele odor que dá um soco na cara. Ela já consegue encontrar até uma película fina de pelos, de fungos, bactérias, colônias gigantes. E aí você diz assim, mãe, é porque eu estava fazendo um experimento para mostrar aí, ó, que a vida está surgindo. A vida não está surgindo. O que acontece? Foi isso que o Pasteur quis comprovar. Como que surgem aquelas bactérias e aqueles fungos lá do feijão que você esqueceu? Vamos supor o seguinte, ele fez 2 vezes a mesma coisa. Ele pegou um caldo nutritivo, uma sopa, digamos assim, né, com vários alimentos ali, legumes e verduras. E o que ele fez? Ele botou nesse frasco que se chama pescoço de cisne. Você já vai entender por quê. E o que ele fez? Ele pegou, ferveu e tampou, tava tapadinho aqui e deixou fervidinho tapadinho. Diferente do feijão que você deixou, porque o feijão que você deixou tinha até uma tampa, mas aquela tampa não estava totalmente vedada. E o que aconteceu? Esse frasco estava totalmente vedado e quando ele aqueceu, ele matou tanto as bactérias do alimento quanto as bactérias que estavam em torno do alimento, que estavam no ar em volta do caldo nutritivo. E inclusive esse formato dificulta que outras bactérias voltem a colonizar. E deixou esse frasco por dias em cima de sua bancada e não apareceu contaminação bacteriana. No entanto, quando ele fez a mesma coisa com o outro, porém rompeu esse frasco, pescoço de cisne, ele abriu aqui, ó, o contato do ar com o líquido e rapidamente houve crescimento microbiano. Ele mostrando então que esse ar é quem traz esses esporos, quem traz essas bactérias para contaminar o teu alimento. Isso é muito simples, é que nem a caixinha de leite. A caixinha de leite, sabe, tem a leite em saquinho e leite em caixinha. O leite em saquinho é pasteurizado, que é uma temperatura específica, dura menos tempo, então a gente já tem que comprá-lo e colocar na geladeira. O leite da caixinha é esterilizado, que é uma temperatura superior e mata muito mais. Se for pensar na caixinha de leite, tem um espacinho quando ela tá fechada, tem um espacinho de ar, tanto que tu sacode ali. Só que aquele ar também foi extremamente aquecido, então não tem bactérias nem no leite, nem naquele pequeno ar. Então por isso que quando você compra uma caixinha de leite, você pode guardar no seu armário. No momento que você abre a caixinha de leite e serve um copo, você tem que fazer o que com leite? Colocar na geladeira, porque você abriu, é como se você quebrasse, e permitisse que o ar entrasse, contaminasse, levasse bactérias ali para começar a se multiplicar num alimento rico e nutritivo que é o leite. Agora, por isso você põe na geladeira, que aí você diminui a temperatura e dificulta a reprodução bacteriana. Claro que se você deixar por muito tempo na geladeira, ele vai se contaminar também. Quem nunca pegou um leite, você serviu no copo, já, o leite já estava todo... né? Então, Pasteur, que é já contemporâneo, digamos assim, foi o que resolveu isso, além de ter descoberto várias outras coisas na ciência, né? E aí, gente, nós voltamos para a mesma coisa. A gente terminou a biogênese e a abiogênese, e aí a gente volta para a mesma discussão. Então, na Terra, cientificamente, como que surgiu a vida? E é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Valeu? Fechou? É isso aí.